Olá, amigos, tudo bem? Uma das preocupações da antropologia enquanto ciência social é o estudo da cultura dos diversos povos, as fundamentações dessas culturas, as diferenças, a origem, as origens dessas culturas, né? E como a antropologia conceitua a expressão cultura, o termo cultura? Como é que a gente poderia definir, por assim dizer, o que vem a ser cultura? A gente pode conceituar antropologicamente o termo cultura como toda e qualquer criação humana, seja ela material ou imaterial. Quando eu falo em cultura material, naturalmente eu estou falando em tudo de concreto que o ser humano criou. A tecnologia, os utensílios mais simples, as artes plásticas, enfim, toda a criação concreta do homem. A cultura imaterial seria o oposto, toda a criação não concreta. A gente pode exemplificar aí com a religião, né? As tradições, os costumes, os sistemas morais, os valores sociais, tudo isso é exemplo de cultura imaterial. A cultura, ela é um fato social. A cultura humana é um fato social. Ela resulta de um processo social. Processos sociais, o que são? O que são os processos sociais? Nada mais do que as relações estabelecidas entre os seres humanos. A gente sabe que, além do uso da razão, um outro privilégio, uma outra característica que o ser humano, uma outra particularidade, seria melhor colocar assim, que o ser humano possui é de ter que viver em sociedade. É impossível a gente sobreviver fora de sociedade. Isso é uma característica do ser humano. Então, nessas relações sociais, são gerados os chamados processos sociais. Ora, a cultura é um desses processos sociais. Inclusive, a gente pode até utilizar a expressão processos culturais para se referir a fatos ou processos que estejam especificamente relacionados com a questão da cultura. Eu queria falar com vocês aqui sobre alguns exemplos de processos culturais, ou seja, fatos sociais que são associados à cultura especificamente. O primeiro deles seria a aculturação, que é uma expressão que a gente ouve com muita frequência. A aculturação acontece quando uma determinada cultura absorve elementos de outra cultura, elementos que não são originalmente delas. Então a gente diz que está ocorrendo um processo de aculturação. Nesse tipo de processo, você tem de um lado a cultura doadora, entre aspas, e a cultura receptora. Geralmente as culturas doadoras são culturas mais influentes. Essa doadora, entre aspas, é bom a gente colocar. A aculturação ela pode acontecer de duas maneiras. Ela pode acontecer de uma maneira velada, vamos colocar assim, implícita, né? Em que a cultura doadora ela não impõe os seus elementos culturais, as bases de sua cultura, a outra. A outra cultura acaba absorvendo, muitas vezes inconscientemente. É o que acontece, por exemplo, com esse monte de influência que a gente tem da cultura norte-americana. Aliás, não é só o Brasil, a América Latina como um todo, e também, por que não, a cultura europeia, ou seja, a cultura estadunidense, ela é muito poderosa em termos de influenciar outras culturas. Isso é algo inegável. Agora, existe um outro tipo de aculturação que ele é mais agressivo, em que os elementos da cultura doadora, entre aspas, são impostos a outros povos. Foi o caso, por exemplo, das províncias que formavam o Império Romano, que tiveram forçosamente que se romanizar, absorver, sob pressão, os elementos da cultura romana. Foi o caso também dos indígenas do continente americano, quando sofreu a ação dos colonizadores ou conquistadores europeus que impuseram sua cultura ao ameríndio. Então, aí você tem um caso de aculturação imposta, agressiva, bem mais violenta.
Um outro processo cultural bastante interessante é o chamado abandono cultural. O que significa abandono cultural? Ele ocorre quando uma cultura ela acaba, né, perdendo as suas características originais, né, por um excesso de aculturação, de imposição de uma outra cultura. Foi o caso, por exemplo, de muitas populações indígenas, né, que existem no Brasil e que ao longo do tempo elas foram, em função da aculturação imposta, né, pelos portugueses, elas acabaram abandonando a sua cultura original. Né? Então é um exemplo assim, bastante clássico de abandono cultural. Um outro processo cultural bastante interessante é a marginalidade cultural. O que é a marginalidade cultural? Quando é que acontece isso? Isso acontece quando um povo, uma comunidade, geralmente povos que vivem muito no interior, né? Aqui no Brasil acontece muito isso, que vivem nas regiões mais isoladas, mais interioranas. Essas comunidades são marginalizadas dos elementos básicos da cultura reinante. Né? São populações que não têm acesso, por exemplo, à educação, não têm acesso a uma infraestrutura sanitária, não têm acesso à energia elétrica, enfim, não têm acesso a recursos ou elementos básicos, essenciais da cultura dominante no país. Então a gente diz que essa população vive num processo de marginalidade cultural, à margem dos elementos essenciais da cultura dominante. Existe também um outro tipo de processo cultural bastante interessante, que é a subcultura. O que seria a subcultura? A subcultura ela acontece em grupos que apresentam características culturais específicas. Não que eles tenham uma cultura inferior, é que a sua cultura ela é em termos quantitativos, porque eu me refiro à quantidade da população, né, que adota aqueles fundamentos culturais específicos em relação à cultura dominante. Ela é uma cultura menor, é uma subcultura. Exemplos que a gente pode citar aqui é o caso, por exemplo, de imigrantes que vieram para o Brasil, imigrantes europeus, que vivem em comunidades que ainda apresentam características típicas dos seus países de origem. Não é? Então eles são um exemplo clássico de subcultura. Há outros exemplos também que a gente pode citar em grupos urbanos, as chamadas tribos urbanas, né? Por exemplo, os góticos, né? Por exemplo, os emos, os clubbers, né? Que são comunidades que têm um tipo de vida, um estilo de vida que adota princípios culturais bastante distoantes em relação à cultura dominante, ao senso comum. Finalmente, a gente tem aí um outro exemplo de processo cultural bastante interessante, que é a contracultura. Ela se assemelha à subcultura, porque ela é uma cultura menor, cultua valores menores em termos culturais, porém, no caso da contracultura, há um posicionamento contrário à cultura dominante. Quem defende a contracultura se choca, questiona os valores da cultura dominante. Exemplo clássico foi o movimento hippie, né? Durante os anos 60, 70, o movimento hippie questionou o capitalismo, questionou, né, os valores morais daquela época, enfim, foi um exemplo assim emblemático, marcante de contracultura. Pois é, gente, esses são alguns exemplos aí de processos culturais que a gente naturalmente aborda dentro do campo da sociologia e da antropologia. São assuntos, são temas muito presentes em questões de vestibulares e em questões, naturalmente, do Enem. Então é bom que a galera que vai encarar o Enem esse ano fique atenta aí para os chamados processos culturais. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, a mesma recomendação de sempre. Deixa aí seu comentário, não deixe de compartilhar, isso é importante para nós. Ative aí as notificações para você ficar por dentro dos nossos vídeos que saem todas as semanas. É isso aí, gente. Um grande beijo para vocês, um forte abraço, Polis, e até o nosso próximo vídeo.